Ainda em relação à questão do Rodolfo, o Hamilton está dizendo aqui, o problema do nosso presidente é que ele não tem belas palavras, né? Ele vai vir a público e falar de novo aquele blá blá blá, investimento em chuteiras, né? Aquela história novamente. Vende-se um jogador que já foi consagrado, enfim, ele leva adiante o texto aqui, mas a verdade é que, de repente, se fosse para outro time, a repercussão nem seria tão grande, né? Mas é que... Se negociado com o exterior como tinha... Exatamente. Mas o fato de ser o São Paulo realmente perdeu. Agora, a vitória do Brasil ontem pelo Sul-Americano Sub-20. O Brasil mandou 5-1 para cima do Chile, conferindo aí os gols. O primeiro foi do Neymar, né? Que falta, grande falta. Olha só, Tá jogando muito, Neymar. Saiu agora ali. Ele saiu o gol, vou pegar um refrigerante. Refrigerante, gol dos caras. Aí na sequência, aí, Carlos goleiro. E aí o Brasil oscilou, o Brasil sentiu esse gol. Terminou o primeiro tempo pressionado. Olha só. Ele falhou. Logo depois o goleiro fez uma grande defesa, né? Mas o Brasil, é que o time meio que se sentiu, né? E aí Neymar de novo? Neymar de novo. 2-1 Brasil. Resolvendo, no meio da área. Centroavante. Aí o Lucas fez o terceiro, logo em seguida, né? E fez uma homenagem para a mãe dele, que é a cabeleireira, né? Olha aí, ó. Golaço, 3 toques na bola. Que é isso, cara. O coletivo fez mais ou menos assim contra o Operário, só que daí foi o Marcos Aurélio no chão. Rasteira. Em 3 toques também. Aí o quarto, Diego Maurício, 4-1 para o Brasil. E os caras de novo apelaram, né? O juizão é brincadeira. Chegando junto no Neymar e tudo mais. Aí o quinto gol, marcado por William José, de cabeça, fechando a goleada. Brasil 5, Chile 1. Brasil pega a Colômbia agora na sequência. Pega a Colômbia, mas olha que golaço, né? E é o hexagonal, vai lembrar, né? 5 jogos para decidir, quem tiver mais pontos, os 2 primeiros vão para Londres, né? Vão para Londres, na Olimpíada 2012, e os 4 primeiros vão para o Mundial, agora que acontece na Colômbia no meio do ano, né? Beleza. Caco Mazanic, Caco, não tem jogador do Curitiba saindo para o São Paulo também não, né? Pelo menos até agora não. Não, né? Que eu fiquei sabendo não, mas volta a dizer sempre, no futebol e na política tudo é possível, né? Mas por enquanto nada não. A única situação que continua ainda ruim, pelo menos por uns dias aí, vai ser com relação ao Leonardo. Ele fez todos os exames, foi reexaminado pelo Dr. Lúcio Herrmann, e coordenador médico do Curitiba, e não constatou nenhuma fratura, nada de gravidade na coluna do jogador, mas o trauma vai obrigá-lo a não jogar, não poder participar da partida da quinta-feira, e ele dentro da semana vai ser melhor avaliado para saber se terá condições ou qual é o prazo para ele poder retornar. Agora, uma boa notícia é o retorno de Geraldo. Foi liberado pelo departamento médico e hoje já vai treinar normalmente, ficando à disposição. Ainda ficam no departamento médico, além do Leonardo, o Jess e o Donizete. E outra novidade também é a volta, ou pelo menos se o Marcelo optar por isso, a volta do Tcheco, que teve que cumprir suspensão na última partida e agora estará à disposição para essa partida de quinta-feira, 7h30 contra o Irati. Curitiba secando amanhã o Cianorte e tentando uma vitória contra o Irati para reassumir a liderança do campeonato. Capô, como repercute no Curitiba, hein? Essa pegação, a galera ainda pega no pé do técnico Marcelo Oliveira. Chegaram a dizer ontem aqui no Mural que é um técnico interino de luxo. Como é que é isso? Rapaz, a gente sabe que o Marcelo Oliveira vai ter que conviver com alguns fantasmas. E fantasmas, você sabe, tem uns que são bons e outros nem tanto. O bom é porque ele vai ter uma estrutura, como ele tem, uma base montada do ano passado, e ele vai poder realizar. Eu acho que ele tem elementos, ele tem jogadores para poder desenvolver o trabalho que ele precisa. O que ele necessita é um pouco mais de tempo. E o fantasma ruim é que o Ney Franco, né? O cara que passou e toda hora para a torcida do Curitiba, a referência entre Marcelo e Ney Franco é que vai ficar. E aí o bicho vai pegar, porque cada um tem uma característica
era meio que inevitável, né? Franco, Marcelo Oliveira. Até antes mesmo, né, no final do ano passado, antes da contratação do Marcelo Oliveira, a gente comentava a respeito disso. Qualquer treinador que viesse para o Curitiba, ele seria altamente cobrado, em virtude do treinador anterior que estava saindo para a Seleção Brasileira Sub-20. O trabalho no Franco foi negado. É óbvio que o Marcelo Oliveira é um outro treinador, uma outra filosofia, está tentando dar uma continuidade para o Curitiba, só que assim, ele é o treinador dos meus sonhos para o Curitiba, sem dúvida nenhuma. Isso é assim, sou bem honesto em dizer. Só que quando ele chegou e foi anunciado, eu escrevi até uma coisa no site do Questionários falando que ele era, seja bem-vindo, né, Marcelo Oliveira. Só que tem um detalhe. Dos 5 jogos, os 2 empates do Curitiba, eles foram em situações bem, digamos assim, sui generis, vamos dizer assim. Em que pode jogar no Cascavel contra o Pereira. O Curitiba não jogou uma boa partida, especialmente no segundo tempo, ganhou 2-0 meio complicado, o time deu uma recuada, ficou meio ruim, meio torto, né? Mas os 2 jogos que o Curitiba teve revés, digamos assim, os 2 empates, eu atribuo a culpa exclusivamente ao senhor Heber Roberto, amigo, né? O nome dele, então eu já fico com tanta raiva que eu esqueço o nome dele. Ele foi responsável pela condução das coisas como o jogo contra o Paraná fluiu, né? E aí, no jogo contra o Arapongas, o que acontece? Tem uma coisa quer dizer, já estamos falando a substituição do ataque, não do ordem tática, né? Aí, a condição do gramado, aquilo ali é um absurdo. A Federação Paranaense liberar um gramado daquele para uma prática de futebol profissional. Já é outra situação. Não justifica, mas é um ingrediente. E aí, o que acontece? À medida que o Arapongas estava perdendo de 1-0, perdido de 1, perdido por 10, ele foi colocando gente para frente. E ele foi colocando gente para trás. Né? E aí, os 40 saem no empate. Eu falei duas situações que eu assim um pouco sui generis. Eu quero ver o que o Marcelo Oliveira vai fazer até na Curitiba. Aonde vai ser, mas vou sentir muito diferente. Vai ser o diferencial da continuidade do Marcelo Oliveira. Ô Fábio, como ainda você analisa todo esse contexto aí do futebol paranaense neste momento? Nesse momento eu digo que está preocupante, né? Porque a gente tem assim um campeonato estadual com um time como o Atlético desmontando o seu elenco, que parece que realmente, né, Rodolfo para o São Paulo, isso é absurdo, não tem nem cabimento. Então você vê um clube que parece que vai se preparar para o brasileiro, mas como? Tem uma competição agora, que é o nosso estadual, que o time deveria estar bem, entendeu? Né, o Curitiba com todos esses problemas, não queria estar na pele do Marcelo Oliveira, porque deve ser uma cobrança imensa. Mas assim, a gente precisa estruturar melhor isso. E o Paraná, hein? O Paraná, com todo respeito à torcida, mas está muito difícil. É claro que a gente tem amanhã, sexta rodada, ainda são mais 5 para o primeiro turno, tem todo um trabalho, mas a situação do Paraná eu acho bem complicada. Porém, eu acredito que o Paraná se recupere no segundo turno. Eu acho que, não queria falar de rebaixamento nem nada, é muito cedo. Mas é um risco. Mas é um risco. Mas acho que o Cascavel está pior. E o nosso querido Rio Branco de Paranaguá, eu acho que se não se coçar, porque esse ano são 12, né? O ano passado eram 14, então quem ficou ali naquela zona 8, 9, estava assim, tranquilo. Agora esse ano são 12, aí fica mais complicado, né? E Sandro, o Paraná, né? Já mandou mala e bagagem e barca para o Paulo Marcos, o Wellington e o Hamilton, né, os 2 zagueiros. E aí, Vinícius, foi revelado pelo Vasco esse menino, né? Estava num período de testes aí na Vila Capanema, está integrado. O Rodrigo defende, né? Um zagueiro do Palmeiras B, né? Esteve fora do país também. O Marcelo defende, acho que ele é dele, que é goleiro que é mais conhecido. Né? E o Douglas Parker. São as situações que o Paraná Clube agora tem que correr contra o tempo. A gente falou, o Paraná perdeu mesmo esse projeto, que tudo bem, vamos entender, problema de caixa, fazer o time novo, mas foi o mesmo perdido. Paraná, que foi um grande contratado, não conseguiu se recuperar, não conseguiu recuperar a forma física, o Arthur se mostraram 2 desastres, né? E aí o projeto de ter paciência, de montar uma base, perdeu mesmo. Quer dizer, não acredito que o Paraná vai ter uma situação do Rio Branco, um time mais velho, com jogadores veteranos. O ano passado ficou ali, e esse ano eu acho que vai ser o que o Paraná vai puxar para o afogamento. Né?